sou Stephanie Pereira. Estou aqui hoje para apresentar o meu projeto denominado Análises Imunocromatográficas da presença de glúten em alimentos rotulados como livres de glúten. Esse projeto foi produzido no Instituto Técnico de Barueri, professora Maria Silvia Chaub Melo, localizado na cidade de Barueri, no estado de São Paulo. Foi co-orientado por Laura Martins e Maria Paula Oliveira, e orientado pelo professor mestre Fernando Henrique Ribeiro. Antes de entender a proposta desse projeto, é necessário compreender o que é o glúten e o que ele pode ocasionar em alguns indivíduos. O glúten é um componente que possui em sua estrutura principalmente duas proteínas, a gliadina e a glutenina. Está presente nos grãos de trigo, mas também na aveia, no centeio, na cevada e no malte. É amplamente utilizado na indústria alimentícia por atribuir elasticidade e viscosidade aos alimentos. Quando o glúten passa pelo processo de digestão no estômago, há sua quebra, gerando frações das suas proteínas. A gliadina, que possui uma grande sequência de 33 aminoácidos, não é digerida em indivíduos predispostos geneticamente, ficando alojada entre as velocidades intestinais, dessa forma estimulando reações imunológicas no local, até mesmo podendo levar à atrofia da mucosa do intestino. Deste modo, o consumo de glúten pode gerar disfunções em certos indivíduos, como a intolerância, reação autoimune e reação de hipersensibilidade. A intolerância ao glúten é uma condição pouco estudada. Não há consenso em relação ao seu padrão de resposta imunológica específica. É frequentemente confundida com a doença celíaca, por conta dos indivíduos afetados portarem os mesmos genes, HLA-DQ2 e HLA-DQ8, além de ambas causarem manifestações clínicas muito semelhantes. Nessa reação diversa, dentro de aproximadamente 2 a 3 horas, ou até mesmo no intervalo de alguns dias, de acordo com o indivíduo, haverá irritação e inflamação no local, gerando sintomas gastrointestinais, como dores abdominais, gases, vômito, diarreia. Os estudos teorizam que na intolerância ao glúten, o sistema imune faz o reconhecimento do componente como sendo um antígeno, desencadeando um processo inflamatório na região. Haverá a formação de imunocomplexos através da ligação do anticorpo IgG às frações do glúten, estimulando as células T a produzirem citocinas pró-inflamatórias, interleucina 1 e interleucina 6, que levam à lesão e à inflamação do tecido da mucosa. Conforme esses complexos vão se acumulando em grandes quantidades entre as velocidades intestinais, o sistema imune provavelmente tentará fazer uma fagocitose adequada por meio dos neutrófilos, agravando ainda mais o quadro inflamatório. É possível que, por conta da persistência dessa reação inflamatória, por conta do consumo de glúten por parte desses pacientes intolerantes, haja uma evolução para o quadro crônico, provavelmente para a patologia da doença celíaca, por conta da predisposição aos mesmos genes. Já na doença celíaca, ADC, há uma reação autoimune que acomete a mucosa do intestino delgado. Dentre os sintomas mais comuns, há perda ou ganho de peso, diarreia ou prisão de ventre crônica, falta de apetite, dor abdominal e anemia. Entretanto, esses sintomas são relativos para cada paciente, podendo inclusive haver a ausência deles. Em celíacos, as frações da gliadina promovem a produção da proteína zonulina, relacionada à permeabilidade intestinal. Ou seja, quanto maior a produção de zonulina, maior será o espaço entre as células do epitélio intestinal, permitindo que a gliadina transpasse a barreira da mucosa, se aglomerando no meio externo do órgão, promovendo ali reações imunológicas. Esses fragmentos são transformados em ácido glutâmico por um processo de desaminação, que é quando o aminoácido libera o seu grupo amina, mediado pela enzima catalisadora tecidual transglutaminase do tipo 2, TTG2, considerada o principal autoantígeno da doença celíaca. Os linfócitos CD4+, então, fazem o reconhecimento desse epítopo, que é a menor fração do antígeno capaz de causar reação imunológica, através da ligação deste às moléculas HLA-DQ2 e HLA-DQ8 expressas nas células apresentadoras de antígeno. Esse reconhecimento promove a liberação de citocinas através do subgrupo de células linfocitárias TH1 e TH2, promovendo a constante lesão da região, inclusive atrofiando a mucosa do intestino delgado. Por fim,
A alergia ao glúten é uma reação de hipersensibilidade do tipo 1 que induz respostas imediatas, geralmente no intervalo de alguns minutos até no máximo 2 horas da ingestão do alérgeno. Ocasiona sintomas costumeiramente cutâneos, de pele e mucosas, mas também pode ocasionar dificuldades respiratórias, vômito, diarreia e enjoo. Esse tipo de resposta imunológica ocorre primeiramente através da sensibilização para posteriormente acontecer a reação alérgica efetiva. A sensibilização inicia quando o indivíduo é exposto pela primeira vez às frações da proteína do glúten, fazendo com que as células dendríticas reconheçam esse alérgeno como um antígeno e o apresentem aos linfócitos TCD4+. Essa apresentação promove a diferenciação dos linfócitos em TH2, que por sua vez enviam sinais químicos aos linfócitos B, que vão se diferenciar em plasmócitos e produzir anticorpos da classe IgE em grandes quantidades, permitindo a incorporação destes à membrana dos mastócitos, presentes ali na mucosa intestinal, e basófilos presentes na corrente sanguínea, tornando o indivíduo sensível. Quando esse indivíduo é exposto a quantidades mínimas da substância, esse alérgeno irá se ligar ao IgE produzido durante a sensibilização, promovendo a degranulação dos mastócitos, ou seja, a liberação de pequenos grânulos contendo os mediadores inflamatórios responsáveis pelos sinais e sintomas da reação. O alérgeno ainda pode adentrar a corrente sanguínea e se ligar aos mastócitos e basófilos de outros tecidos, podendo causar reações em diversas regiões do corpo. Esse tipo de reação pode variar de acordo com o indivíduo, podendo ser moderada, grave ou até mesmo causar a morte. Tendo em vista, então, a amplitude do espectro de reações alimentares relacionadas ao consumo de glúten e, consequentemente, de manifestações clínicas, bem como as discordâncias acerca dos mecanismos fisiopatológicos, genéticos e ambientais que podem tornar um indivíduo suscetível a desenvolver essas reações alimentares, e assim como as informações confusas que os consumidores têm acesso acerca da composição dos alimentos industrializados e como esse fator pode apresentar um risco à saúde desses indivíduos predispostos, este trabalho teve como objetivo realizar uma investigação laboratorial em produtos industrializados e prontos para consumo e que contém um rótulo de não contém glúten, para realmente verificar se há uma segurança alimentar para esses indivíduos. O preparo das amostras foi realizado em laboratório, seguindo o manual do kit comercial AgriStrip Gluten G12, com um anticorpo monoclonal altamente específico, ou seja, produzido a partir de um único linfócito B para reconhecer especificamente a gliadina, que é o fragmento tóxico do glúten. O teste consiste em um dispositivo de fluxo lateral, caracterizado como um teste rápido em tiras qualitativas, que permite a visualização da zona teste e zona controle através do anticorpo marcado com ouro coloidal, e ainda tem um limite de detecção de 5, 10 e 20 ppm, partes por milhão. Na imagem, é possível observar os materiais utilizados no experimento. Da esquerda para a direita, primeiramente observa-se a solução de diluição de proteínas, Dilution Buffer. Ao lado, a solução de extração de proteínas, Extraction Buffer. Um pouco mais à frente tem um suporte de tubo com 2 tubos de extração, um com uma tampa normal e outro com a tampa do tipo conta-gotas. À frente deste, temos o tubo de diluição com a marcação de 5, 10 e 20 ppm. Um pouco mais para trás, temos um pote com as tiras reagentes imunocromatográficas. E à frente, temos suaves, que seriam utilizados caso fossem testadas substâncias líquidas, mas o experimento utilizou somente substâncias sólidas. E ao lado, mais 2 tubos de extração. Além desses materiais do kit, foram utilizados uma almofarize pistilo, papel manteiga, espátula e a balança de precisão. A seleção dos produtos seguiu o critério de inclusão da rotulagem de não contém glúten, ou seja, foram selecionados alimentos considerados seguros para o consumo de doentes celíacos, intolerantes e ou alérgicos. E esses produtos foram adquiridos em supermercados e lojas direcionadas para dietas específicas. Os testes consistiram no uso de 9 diferentes amostras, sendo que dessas, 2 foram utilizadas para o controle positivo, uma matéria-prima farinha de trigo e outra um produto, o biscoito Cream Cracker, e outra um controle negativo, também um produto, o biscoito do tipo cookie. As outras amostras foram utilizadas para o experimento: pipoca de cacau com coco, biscoito sabor coco,
bolo de chocolate, cenoura funcional, mistura para bolo sabor chocolate, salgadinho de arroz e soja sabor queijo e macarrão de arroz. Iniciou-se o procedimento moendo o alimento com auxílio de uma almofarize pichilo, em seguida colocando sobre um quadrado de papel manteiga em uma balança de precisão para obtenção de 0,2 gramas de amostra. Em seguida, o alimento foi transferido para um tubo de extração e adicionada a solução Extraction Buffer, fornecida pelo fabricante, para extração de proteínas, até aproximadamente a extremidade superior do tubo. Posteriormente, tampou-se o tubo e agitou durante 1 minuto. Em seguida, trocando a tampa por outra do tipo conta-gotas e adicionando 3 gotas, o equivalente a 100 microlitros, no tubo de diluição. Em seguida, preenchendo até a marcação de 10 ppm presente no tubo com a solução de diluição de proteínas de Langston Buffer e após tampar esse outro tubo, agitou durante 15 segundos. Por fim, após a retirada da tampa, a fita reagente foi inserida no líquido na posição vertical, respeitando o limite de imersão. Então aguardou-se 45 segundos para a difusão total do líquido até o nível da linha. Após isso, a fita reagente foi retirada e colocada sobre o suporte de tubo para a posterior leitura dos resultados, passado o tempo determinado de 10 minutos. Importante que esses resultados sejam lidos imediatamente após os 10 minutos, pois qualquer tempo maior pode induzir a um resultado falso positivo. A leitura dos resultados foi feita com base na observação da região analítica da tira-teste, sendo considerados válidos aqueles em que a zona controle aparece demarcada. Como é possível observar na primeira imagem, para ser considerado um resultado negativo, é necessário que na região analítica apareça a linha controle C em azul. E para considerar um resultado positivo, além da linha C em azul, é necessário que a linha de teste T em vermelho apareça na região analítica. Até mesmo uma linha fraca em vermelho considera-se um resultado positivo. Na segunda figura, temos a imagem de 3 tiras reagentes referentes ao experimento realizado no projeto. Na tira reagente A, nós temos um controle negativo do biscoito do tipo cookie. Podemos observar que realmente apareceu somente a linha C controle em azul. Na tira reagente B, nós temos o resultado negativo de um dos alimentos testados. E na tira reagente C, nós temos o controle positivo, que foi a farinha de trigo. E podemos observar que apareceu tanto a linha C em azul, como a linha T em vermelho. Observando a tabela, é possível notar que de todos os alimentos testados, exceto os controles, todos foram válidos, porém não reagentes. Embora tenha sido testada uma pequena quantidade de alimentos, há indicação de uma certa eficiência da rotulagem. Os testes imunocromatográficos mostraram-se sensíveis e específicos para a detecção de glúten. Porém, há necessidade da realização de mais testes com uma maior quantidade de amostras para maior aprofundamento do assunto. O estudo foi de extrema importância para entender os mecanismos imunológicos envolvidos nas desordens relacionadas ao glúten, possibilitando uma maior compreensão da gravidade dessas reações alimentares na qualidade de vida dos indivíduos afetados. Conclui-se que a rotulagem tem uma grande relevância na realização de uma dieta isenta de glúten com produtos que devem ser confiáveis e seguros para esses indivíduos portadores dessas condições.